Será que existe vida após a morte? Para onde o homem vai depois que morre? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A lição de escola sabatina de hoje, com o título O Destino dos Mortos em Cristo, vem trazendo a resposta para essas perguntas. O que a Bíblia tem a dizer sobre para onde vai o homem depois que morre? Na Bíblia nós encontramos diversos textos que tratam sobre isso. E eu quero destacar 4 textos extremamente importantes que vão deixar bem claro o que acontece com o homem depois que morre. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5, a Bíblia diz o seguinte sobre a questão da morte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Esse texto deixa bem claro que os mortos não sabem do que está acontecendo com os vivos. Na verdade, é uma fase de inconsciência. Não sabem o que está acontecendo, nem com eles mesmos, nem com aqueles que estão vivos. Mas também há um outro texto que está em Jó, no capítulo 7, no verso 9, que diz o seguinte: Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. E o verso 10 diz assim: Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Ou seja, os mortos, eles não podem voltar à sua velha casa, não podem fazer qualquer atividade. É interessante que a Bíblia também mostra que a morte é como um sono. Ou seja, a pessoa que morreu, ela está descansando ou dormindo. Veja como Jesus trata essa questão da morte quando um dos seus amigos morreu. Está em João, no capítulo 11, a partir do verso 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas olha o que Jesus diz. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus está dizendo claramente que ele sabia que Lázaro tinha morrido. Porém, ele compara a morte como um sono, como um descanso, como um estado de falta de conhecimento. Na verdade, quando dormimos, não sabemos o que está acontecendo à nossa volta. Muitas vezes, até chamamos isso de sono pesado. Quando a pessoa morre, é exatamente isso que acontece. A pessoa fica sem saber o que está acontecendo à sua volta, como ocorre no sono. Porém, há um despertar que vai ocorrer, e isso a Bíblia não chama de reencarnação. A Bíblia chama de ressurreição. A ressurreição é o despertar do sono da morte. Na verdade, já ficou claro que não existe vida após a morte, e que é necessário, então, após a morte, a pessoa ser ressuscitada ou retornar à vida. Veja o que diz 1 Tessalonicenses no capítulo 4, a partir do verso 13. Paulo deixa bem claro o que acontece nessa situação de morte e ressurreição. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Veja, ele está falando da morte. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aqui está dizendo que na volta de Cristo, os vivos não vão para o céu antes dos que estão dormindo, ou seja, dos que morreram. Na verdade, vão juntos para o céu. Olha o que diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui traz a primeira ressurreição, onde os mortos em Cristo ressuscitarão, poderão ter a vida novamente. E o texto continua no verso 17, dizendo assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os que estavam mortos e ressuscitaram, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Antes, no verso 13, diz para não nos entristecermos, como os demais que não têm esperança. Porém, sabendo da ressurreição que viria àqueles que morreram, aos nossos entes queridos, essa mensagem traz esperança, dizendo que eles ressuscitarão, pois eles morreram em Cristo. E ao ressuscitar, eles poderão ter um reencontro conosco. Você tem um ente querido que gostaria de rever? Eu tenho. Mas o verso 18 traz a seguinte mensagem: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Sabendo que há um reencontro, você não fica consolado de que você poderá ver o seu ente querido que morreu em Cristo novamente? Essas são as palavras e a verdade de Deus sobre a morte. Esses 4 textos deixam bem claro o que acontece com os nossos entes queridos que morreram em Cristo. Eles poderão ser ressuscitados e um dia teremos um grande reencontro.